Eu já não saberia fazer isso. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Mais uma vez, estamos aqui agradecidos a Deus, ao Senhor de toda a glória, por mais essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando com os amados irmãos e irmãs aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Que o nome do Senhor unicamente seja glorificado nesta noite. Amém? Então estamos trazendo uma palavra de vida, uma palavra de reflexão, uma palavra que fará bem ao nosso coração. Que você possa abrir o seu coração, que você possa se dispor e se colocar na presença do Senhor, para que Deus fale poderosamente o seu querer, a sua vontade sobre a nossa vida. Toda terça-feira, às 21 horas, nós estamos tendo essa oportunidade, por que não dizer um privilégio, de poder alcançar muitos amados e amadas irmãs. Amém? Você pode depois entrar, dar o seu like, fazer o seu comentário, multiplicar essa mensagem para outras pessoas, e assim nós vamos ter uma oportunidade maior de propagar o santo e glorioso Evangelho que um dia Jesus plantou no nosso coração. Amém? Então, hoje nós estamos trazendo uma palavra de reflexão que está baseada numa parábola muito conhecida por nós, que é a parábola do semeador. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, está lá no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8. E nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Amém? Então, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 5. Então, diz assim a palavra do Senhor. Um semeador saiu a semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte dessa semente, caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu em cima, sobre uma pedra, e nasceu, mas logo secou porque não tinha muita umidade. Outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos acabaram a sufocando. Outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 1 a cada 100. Então, dizendo ele estas coisas, Jesus clamou: quem tem ouvidos, ouça o que acabar de ouvir. Os seus discípulos perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. Quer dizer, os discípulos num primeiro momento, não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Então Jesus explica para eles: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros fala-se parábolas para que, vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então esta é a parábola, este é o significado, versículo 11. Esta é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Os que estão sobre pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum
tempo. E na hora da provação, se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e com o passar dos dias são sufocados com os cuidados, as riquezas, os deleites dessa vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a retêm num coração honesto, sincero, bom, e dão fruto e com perseverança. Tá bem? Então que Deus nos abençoe com a leitura de sua santa e gloriosa palavra. Que Deus sobre nós derrame do seu Espírito, para que não sejamos conduzidos pela nossa capacidade humana, nem com a nossa intelectualidade, mas que sejamos usados unicamente pelo Espírito Santo de Deus, para que assim somente o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então, estamos aqui diante de uma parábola muito conhecida, né, que é a parábola do semeador, e a Bíblia está dizendo que essa semente que o semeador saiu para plantar, saiu para semear, é a palavra de Deus. Não é? Então, aqui a parábola aponta 4 lugares diferentes. 4 lugares diferentes. Um lugar é adequado. 3 lugares não são adequados, são inapropriados. São 3 lugares impróprios para que a palavra de Deus seja plantada. Então, veja. Então, Jesus está falando que quando a semente, né, ela é semeada numa boa terra, então esse é o lugar próprio, esse é o lugar correto, né, para que a palavra de Deus seja semeada, né, e seja também ter a oportunidade de dar o seu fruto de forma correta, de forma abençoada. E 3 lugares impróprios. 3 lugares impróprios, aonde a palavra de Deus, de uma certa forma, também foi semeada. Uma caiu na beira da estrada, logo foi pisada pelos homens e logo foi comida também pelos animais, né? Pelos pássaros, tal. O segundo lugar inapropriado foi que a palavra de Deus, a semente foi semeada, mas no meio dos espinhos, né, dos espinheiros. E aí a palavra de Deus cresceu, né, junto com os espinhos, e os espinhos acabaram sufocando a palavra do Senhor, né, essa semente. E o outro lugar inapropriado, impróprio para essa semeadura, foi que a palavra de Deus foi semeada sobre a pedra, sobre uma pedra, né? E essa pedra, ela cresceu, né? Ela nasceu, cresceu, essa plantinha, né? Mas durou muito pouco tempo, porque ela não tinha raiz, tá bom? Então nós vamos aqui, né, basear, deixa eu tentar fazer com que o telefone aqui fique mais fixo, que ele está escorregando um pouquinho. Vamos basear a nossa... Ah, tá, isso, pode ajudar mesmo. É porque está escorregando, não é mesmo? Tá ótimo. Obrigado. Então, a nossa palavra de reflexão, né, é sobre esse lugar impróprio aonde a palavra de Deus, a semente, caiu, que foi em cima das pedras. Em cima das pedras.
E o que aconteceu? Ela nasceu, né? Mas ela não pôde dar continuidade à sua vida porque não tinha raiz. Então nós queremos fixar, né, hoje a mensagem que Deus colocou no nosso coração para falar sobre esse versículo 13. Os que estão sobre a pedra, né, são aqueles que, ouvindo a palavra, a recebem com muita alegria, mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e na hora da provação, se desviam. Então, por que se desviam? Né? A semente é a palavra de Deus. O melhor lugar para a palavra de Deus ser semeada é em boa terra. A boa terra significa que são vidas que estão com seus corações preparados para receber a palavra do Senhor. Então, a semente é a palavra, né? E os locais plantados por essa semente é plantada são as pessoas, são os corações. E a forma como elas recebem esta palavra. Né? E hoje nós então queremos falar daqueles que recebem a palavra, mas não tem raiz. E o que é não ter raiz? O que é não ter raiz? Não ter raiz são aqueles servos que são superficiais. São aqueles que entram nas águas do Espírito Santo, mas permanecem no raso. Não dão continuidade, não dão profundidade às suas vidas. São aqueles que ouvem a palavra, ouvem muito e nem sempre praticam muito também a palavra do Senhor. Então, são ouvintes, mas não são praticantes. Ouvem muito e praticam, e quando praticam pouco. E o que acontece? Eles acabam se transformando em servos e servas sem raiz. E nós sabemos que aquilo que segura, né, uma plantinha, né, aquilo que segura uma plantinha, uma plantação, uma planta, né, é a sua raiz. É a sua raiz. A raiz é que dá firmeza. Né? A raiz é que faz qualquer intempérie, né, sol, chuva, vento, faz com que a planta esteja ali, né? Quanto mais raiz ela tiver, mais vai batendo todas essas coisas e ela fica ali firme. Por quê? Porque ela tem raiz. E quanto mais as suas raízes forem maiores, forem profundas, né? A possibilidade desse servo, dessa serva, permanecer na presença de Deus é grande, é muito grande, Por quê? Porque aproveitou, né? Aproveitou os momentos do vento a favor, aproveitou os momentos em que as coisas estavam indo muito bem. A Bíblia diz: não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntais tesouro no céu. O que é ajuntar tesouro no céu? No céu não entra dinheiro, não entra ouro. O que é ajuntar tesouro no céu? Hein? Ajuntar tesouro no céu é a oração, é a súplica, é o trabalho, é o evangelismo, é o voluntariado, é o amor. Estas coisas, sim, é que tem sempre um grande significado. Né? Um grande significado. Por quê? Porque Deus quer que eu e você demos frutos. Frutos. E para dar frutos, nós temos que ter raiz. Né? Olha, se você puder
ter oportunidade e abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos Apóstolos, capítulo 19, eu quero apenas ler 2 versículos do versículo do capítulo 19 de Atos Apóstolos. Diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, versículo 1, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. Aí achou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Ou seja, eles haviam aceitado a Jesus, eles creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque lhe haviam pregado o Evangelho da salvação. E eles responderam: sim, sim. Quando creste, respondeu, não. E perguntou-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não. Responderam eles: não. Responderam eles: não. Nem sequer ouvimos que haja, nem sequer ouvimos que alguém falar que há Espírito Santo. Foram 12 pessoas. O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Eles receberam Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Esse é o primeiro grande, maravilhoso, inigualável estágio da vida do servo de Deus. Mas não é para parar aí. Aí é que está o grande engano. O grande engano da igreja, daqueles que são responsáveis pelo reino de Deus na terra, de não incentivar, de não trabalhar, de não vivenciar a segunda grande, poderosa etapa da vida do servo de Deus. Ou seja, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, nós abrimos a porta para a grande possibilidade de viver uma vida com poder. É o poder do Espírito Santo. Por isso que Jesus ordenou à igreja, antes deles fazerem qualquer coisa: vamos evangelizar? Não. Vamos dar comida para os pobres? Não. Vamos fazer isso? Vamos construir igreja? Não. Não façam nada. Primeiro, fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles já eram salvos. Eles já conheciam Jesus como Salvador. Eles já reconheceram o sacrifício do Messias esperado. Receberam o Senhor. Mas eles tinham agora que ser o quê? Capacitados para fazer a obra. É o segundo ponto. É o segundo estágio. É a obra de santificação na vida daqueles que querem viver uma realidade poderosa em Cristo Jesus. Sem a ajuda do Espírito Santo não é possível. É impossível. E aí então, esses, né, que nem sequer tinham ouvido falar a respeito do Espírito Santo, porque não lhe foi ensinado. Não foi pregado para eles. Então os apóstolos, Paulo então orou, né? Paulo orou e disse: realmente, vocês receberam o batismo de João. Mas lembre-se, João disse: eu em verdade vos batizo com água. Quando perguntaram para João se por acaso ele era o Messias, ele disse: não, eu vos batizo com água, mas depois de mim vem aquele de que eu não sou digno de tirar, de desatar as sandálias dos seus pés, ou seja, de me abaixar diante dele. Né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, a eles ouvi e segui. E Paulo orou por ele e eles foram batizados com o Espírito Santo. Está aqui no versículo, no versículo 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam
em línguas e profetizavam. Falavam em línguas e profetizavam. Amém? Sabe o que significa isso? Sabe? Isso significa que eu e você entramos nas águas do Espírito. Entende? Nós entramos nas águas do Espírito Santo, mas não nos contentamos em ficar apenas no raso. Nós queremos ir mais fundo. Nós queremos ir além. Nós queremos ultrapassar todas as barreiras possíveis que o Senhor nos permitir. E quem faz isso é o Espírito Santo. Quem nos leva a essas águas profundas é o Espírito Santo. E aí eu e você, né? Automaticamente nós estaremos o quê? Nós estaremos criando raízes. Raízes. Por quê? Porque as raízes que prendem a nossa vida ao Evangelho são as experiências que eu e você vivenciamos. Foi a experiência daqueles homens lá na cidade de Samaria. Eles disseram, mulher, não é mais pelo que você falou, não foi mais pela tua conversa, não foi mais pelas tuas informações. Nós agora vimos, nós agora ouvimos que Ele é o Cristo. Ou seja, quando você tem uma experiência com Jesus, é igual uma marca que você tem, uma cicatriz, sabe? Sabe aquela cicatriz que você tem no seu corpo? Que um copo quebrou e te machucou, né, e tal. Aí você olha assim, passa 5 anos, passa 20 anos, passa a vida toda, e alguém pergunta, e você tem uma cicatriz aqui assim, né? Aí você diz, ó, essa cicatriz aconteceu assim, 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 no dia tal, no mês tal, na hora tal. Você sabe, porque você foi marcado. Então, as raízes espirituais da nossa vida são as marcas de Cristo. E as marcas de Cristo são as experiências que nós vivenciamos. Não é só o falar, não é só o ouvir, mas é colocar em prática, é o dinamos, sabe? É o colocar o Evangelho em movimento. Paulo, escrevendo mesmo no livro de Atos, ele diz que o Evangelho não consiste apenas em palavras, mas em poder e gozo no Espírito Santo. Ou seja, uma vida além, né? Uma vida além. Tem um hino, né, que a gente canta, né? Eu quero mais, é um corinho, né? Acho que é um corinho. Eu quero mais de Cristo. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu amor. Eu e você não podemos parar aonde nós iniciamos. Nós não podemos parar. Entre outras coisas, pelo fato de termos uma obra maravilhosa para realizar. Uma obra grandiosa. E sem a ajuda, sem a presença, sem a experiência com o Espírito Santo, nós teremos extremamente dificuldade para dar andamento à nossa vida espiritual. E aí nós necessitamos de ter raiz. E a Bíblia está falando, e é isso que nos preocupa, e estamos tentando dividir com você, meu irmão, você, minha irmã, nessa noite, né? Quantos de nós já se desviaram? Quantos de nós, quantos homens, quantas mulheres, jovens, né? Maravilhosos. Ah, você se lembra do fulano? Ah, você se lembra da fulano? Mas ela era uma benção, mas ele era isso, ele era aquilo e tal. Onde estão? Não estão mais entre nós. Se desviaram. Por quê? Por quê? Porque Jesus não é bom? Porque encontraram coisas melhores do que Jesus? Não, na verdade não. Isso acontece na maioria das vezes porque não temos raízes. Não temos raízes. As pessoas estão crescendo no Evangelho até, mas sem raiz.
Sabe uma forma de você crescer no Evangelho, mas sem raiz? É você não escutar o Evangelho completo. É você escutar o Evangelho só do que você quer ouvir, não daquilo que você precisa. O Evangelho ele tem que ser completo. Tem que ser completo. Amor, graça, misericórdia e justiça. Você tem que ouvir o Evangelho completo. Você tem que ouvir o Evangelho do elogio. Você tem que ouvir o Evangelho da motivação. Você tem que ouvir o Evangelho do milagre. Mas você também tem que ouvir o Evangelho da correção. Entende? Para que a obra de Cristo ela seja completa. Ela seja total na nossa vida. Não é questão de querer ser bonzinho ou malzinho. Não. Não. É questão de ter a palavra do Senhor de forma completa. E não ficar procurando isso ou aquilo para incentivar, para fazer isso, para fazer aquilo. Sim, correto. É bom, mas também tem a hora que é preciso alertar, que é preciso confrontar, para que eu e você possamos ter uma oportunidade de refletir sobre essas coisas. Porque olha o que a Bíblia está dizendo. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. Mas na hora da aprovação, se desviam. Entende? Na hora da aprovação. E eu quero dizer para mim e para você nessa noite. Quero dizer para mim e para você nessa noite. Olha, do dia mal, ninguém escapa. Ah, pastor, mas Deus é amor, mas Deus é... Meu irmão, minha irmã, do dia mal, ninguém escapa. O dia mal vai chegar para mim, vai chegar para você, vai chegar para todos. O dia mal. Está escrito. E o que está escrito é o que prevalece. Agora, a diferença é que aqueles que não pararam na primeira estação, aqueles que continuaram buscando, se envolvendo com Cristo, procurando um caminho mais excelente, entrando na bênção, entrando na graça, né? Entende? Aquele que não é batizado vai ser batizado. Aquele que não fala em língua vai falar em língua. Aquele que fala em língua vai profetizar. Entende? Para quê? Para criar as raízes. Porque quando você tem raiz, você tem experiência. E quando você tem experiência, o dia mal chega. Mas o dia mal, ele vai ser enfrentado. Ele vai ser confrontado. E eu e você teremos todas as condições de suportar o dia mal. Por quê? Porque temos raízes. Temos raízes. Entende? E essa é a grande diferença. E isso que o apóstolo Paulo escreveu para nos ensinar. Ele disse, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Entende? Por saber em quem ele está crendo, ele era capaz de passar pelo dia contrário, passar pelo dia mal, né? E não ficar. E não se desviar. Porque eu acredito que na igreja não exista uma pessoa sequer. Eu acho que eu não estou exagerando. Não existe uma pessoa sequer que pelo menos não saiba de 2 pessoas que estão fora do Evangelho. E não falo isso com alegria. Falo isso com uma profunda tristeza no meu coração, no nosso coração. Porque não deveria ser assim. Deveria ser diferente. Mas aqui está dizendo a palavra do Senhor.
Está dizendo que aqueles que não têm raiz, quando vem a provação, não são capazes de resistir. Não são capazes. Eles não são capazes de dizer, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que eu vou sair dessa. Eu sei que Deus vai me abençoar. Eu sei que Deus vai mudar esse quadro. Tudo está dizendo que não, mas eu sei que Deus vai mudar essa situação. Só vão falar isso. Só vão se comportar dessa forma aqueles que criaram raízes no Evangelho. Raízes em Cristo. Raízes em Deus. E essas raízes, elas vêm pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus. Então, você que é batizado com o Espírito Santo de Deus, não sente mais a presença do Senhor, né? Entende? Peça perdão a Deus, se ajoelha aí, começa a orar, começa a buscar o Senhor, vai se encher do Espírito Santo de Deus, vai se encher da presença do Senhor. Você que falava em línguas, agora não fala mais, começa a falar em nome de Jesus. Aí você só fala numa língua só, pede ao Senhor para te dar 2, pede ao Senhor para te dar 3. Ele está à sua disposição, à nossa disposição, porque Ele quer que eu e você cresçamos para cima, para chegar à estatura do varão perfeito. Entende isso? Crescendo até chegar à estatura do varão perfeito que é Cristo. Crescendo para cima. E crescendo também para baixo. Ou seja, as nossas raízes, que são as experiências. Eu trago no corpo as marcas do Evangelho. As marcas de Cristo. São todas as situações maravilhosas e fantásticas pelas quais eu e você já passamos. E Deus traz à memória os grandes embates, as grandes guerras, as grandes dificuldades. Quantas vezes você disse, dessa eu não vou sair, e você saiu. Quantas vezes você chegou, está tudo acabado, e não está acabado nada, você está aí, firme e forte. Não é verdade? Então, as consequências, né, de não ter raiz, elas nos preocupam tremendamente como servos do Senhor, sabe? Porque e na hora da provação, eles se desviam, sabe? Se desviar é abandonar, é ir embora, é deixar o único caminho que leva para o céu, entende? É como se diz agora, né? Desculpa eu usar esse termo, né? É chutar o balde. Eu não quero mais. E larga tudo. Não faça isso. Não faça isso. Sabe por quê? Aí ainda tem alguns irmãozinhos ainda que ficam mas desviou, vai voltar, e tal, uma vez salvo para sempre. Para com isso, está desviado, meu filho, está no caminho do inferno. Saiu do caminho do céu, não tem 3 caminhos, só tem 2. Só tem 2. Quando você aceita Jesus, tu entrou no caminho do céu. Deu para entender? A Bíblia diz, eu sou o único caminho. Jesus disse, o único. Ele não disse um caminho, ele disse único. Então, quando você aceita Jesus, você entrou no caminho do céu. Ora, antes você estava onde? No caminho que não levava para o céu. Então, quando você se desvia do caminho para o céu, tu vai para que caminho? Entende isso? Você está me entendendo? Você volta para o caminho que você estava, que é o caminho que não leva para o céu. E isso deveria ser choro. A gente devia chorar. A gente devia derramar nossa lágrima. A gente deveria se derreter dentro de nós mesmos. Porque são vidas que tiveram a oportunidade de aceitar Jesus.
Está dizendo aqui, ó. Ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Com alegria. Não tiver na presença, não é Receberam alegria, de boa vontade. Entende? crente para sempre. Mas, Não tá nada. não Assim, tiveram raiz, sabe? de graça. Não tiveram raiz. É aquele evangelho que se prega, não, é só vitória, não, tal, Deus vai abençoar, não, você não recebeu hoje, mas Deus vai fazer amanhã, Deus está trabalhando, Deus isso, nunca prepara você para Batista, calvinista. o dia contrário, o dia mau. E aí quando vem, né, muitas das vezes você se decepciona, entende? Muitas das vezes você se decepciona. Ah, esse evangelho eu não conheço. Esse evangelho nunca me foi pregado. Nunca me falaram sobre isso, sobre aquilo. Hã? No mundo tereis aflições. Quando Jesus, no final, já perto de ser preso, levado para ser crucificado, né? As multidões estavam ao seu lado. Por quê? Porque é casa, comida e roupa lavada, meu irmão. Era casa e comida e roupa lavada, minha irmã. Quem não queria? Quem não queria ficar do lado de um homem, né? Ficar do lado de um homem que tinha 5 pães e 2 peixinhos, 2 peixinhos, 5 pães, 3 peixinhos, e multiplicar. Quem não queria estar do lado de uma pessoa, né, que estava cego e passou a ver o morto, o defunto, passou a rever. Quem não queria estar do lado dele? Dessa forma, né? Mas quando Jesus Como é que é? O morto. começou a apertar, né? Dizendo, olha, vai ter dia que vai acontecer assim, assim. Vai ter dia que você não vai ter. Vai ter dia que você... O que aconteceu? Ó, eles foram saindo um a um, de fininho. Entendeu? E sabe, não eram poucos não, eram centenas. Centenas. Quantos ficaram? 12. E mesmo assim, já sabe quem era, né? E Jesus então pergunta para eles, vocês também querem ir embora? E Pedro disse, não, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Entende? Glória a Deus. Ou seja, criaram raízes. As raízes, volto a dizer, são as experiências que eu e você temos nesta vida, para que diante de toda e qualquer situação contrária, eu e você sejamos plenamente capazes de enfrentar e dizer, aguento um pouco mais. Aguento um pouco mais. Aguento um pouco mais. E Deus vai honrar a minha e a sua vida. Se assim procedermos, né? Se assim continuarmos firmes, vivenciando esse evangelho maravilhoso e fazendo com que a boa semente, que é a palavra de Deus, ela caia em boa terra, nosso coração esteja aberto, esteja sensível, esteja pronto, esteja preparado para receber e dar de volta tudo aquilo que Deus fez e continuará fazendo na vida daqueles que querem ter raízes no Evangelho. Não é? E como a profetisa Hilda falava, né? Que nós, servos de Deus, os verdadeiros servos de Deus, somos igual a palmeira. Quando vem o vendaval, a gente enverga. Mas não quebra. Mas não quebra. Mas não quebra.
Amém? Você é igual a palmeira? Eu? Então você tem raiz. Não. Aleluia. E que as suas raízes possam crescer cada vez mais. E possam se aprofundar cada vez mais. Aleluia. Em Cristo Jesus o Senhor. E assim vocês serão capazes de, no dia mau, no dia em que as coisas estiverem contrárias, né, ao que nós queremos, ao nosso desejo, nós vamos continuar firmes com o Senhor. Amém? Então que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então, eu estou aqui, né, hoje com duas princesas maravilhosas, duas pastoras, né? A pastora Rosemary, né? A minha irmã, minha mamãezinha, e a pastora Ana Maria. Ela está aqui comigo, aqui, ó. Isso é um privilégio muito grande. Espero que ela tenha gostado e esteja de acordo com a palavra do Senhor, né? Eu só vou dizer uma coisa. Ele está convidado toda terça-feira, vem fazer a live aqui. Porque eu creio que foi a melhor live que ele fez. Aqui tem uma unção boa, né? Não é bom? Bom. Porque ele está aqui do meu ladinho. Ele veio passar a tarde comigo. E o maior privilégio, fizemos um lanche bem gostoso e eu estou aqui maravilhada com a palavra do ungido do Senhor, porque ele é mestre na palavra. Eu sempre falei para ele, meu irmão, você é mestre na palavra. E eu assino embaixo tudo aquilo que ele falou. Anuncia que você... Deus abençoe. Anuncia que você vai estar lá 10 dias. Olha, a pastora Ana está falando para mim anunciar que dia 10 de setembro eu vou estar lá em colégio para dar uma palavra para as irmãs, para as mulheres. O homem não entra, só mulheres. Aí, uma outra ocasião, aí sim, vamos marcar só para os homens, e aí as mulheres não vão entrar. Amém? Fique na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos orar, né? Vamos orar. Ainda está passando eu aqui. Vamos estar ungindo aqui, né? Com azeite, tá bom? Levanta assim a sua mão, coloque em direção à nossa e creia. Amém? Meu irmão, minha irmã, estamos num caminho sem volta. Amém? É o caminho do Evangelho. E o caminho do Evangelho é para frente e para o alto. É para crescer, para glorificar o nome do Senhor. Aleluia? Então, vá buscar o que é seu. Vá buscar as bênçãos do Senhor, do Espírito Santo de Deus na sua vida. Oremos ao Senhor. Nosso Deus é Pai, Deus eterno. Olha, Senhor, muitos de nós temos enfermidades humanas, temos enfermidades nos nossos corpos físicos, mas essas não são as enfermidades mais difíceis ou piores que nós temos que enfrentar, Senhor. Meu Deus. Senhor, as maiores enfermidades que nós temos Pai. são da nossa alma, Senhor, são do nosso espírito. E elas, Senhor, não se resolvem com remédio. Não, meu Pai. Não, Senhor, não. Não mesmo. Uma terapia, um profissional, de repente pode aliviar 5, 10%. Mas essas enfermidades, elas só se resolvem no mundo espiritual, no mundo que Deus preparou para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Oh, meu Deus. Foi por isso que Jesus não permitiu que a igreja começasse a funcionar antes do batismo, Amém. antes do revestimento de poder.
Glória a Eles Deus. queriam fazer algo. Jesus disse, não faz nada, nada, nada. E eles ficaram trancados dentro de um cenáculo, dentro de uma igreja, Verdade. durante 120 dias ali, esperando a descida. Sim, meu Deus. E aí, quando foram revestidos de poder, então Jesus disse, agora vai, Capacidade. agora vai, agora vai. Agora sim. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida, curar essas enfermidades espirituais. É, Deus. Você ser um vencedor, uma vencedora. Você ter o poder e a autoridade de levantar a sua mão sobre a sua casa e dizer, Deus, a minha casa é do Senhor, minha família é de Jesus, diabo, você vai sair daqui agora em nome de Jesus, acabou o teu reinado. Você não quer isso para a tua vida, minha irmã? Amém. Você não quer isso para a tua vida, meu irmão? Sim, meu Deus. Eu sei que você quer, eu sei que você quer. Nós queremos. E olha, está à tua disposição. Sim, meu Deus. A mesa do Senhor está servida. Posta. A mesa está posta. Posta. Sim. Vai lá. Vai lá. Você é um convidado especial. Uma convidada especial. Glória a Deus. E pode pegar o que você quiser, porque tudo que está lá é para você. É para mim. Sim, meu Pai. Aleluia. Aleluia. Não pense no seu coração, isso não é para mim, isso é para fulana que merece, não é para fulano que faz isso, para com isso, é para mim e para você. Sim, meu Deus. Deus revela o profundo e escondido aos pequeninos, aos humildes de coração. Sim, meu Abra o seu coração, coloca o seu coração na presença de Deus e vai buscá-lo, e você vai ver que Deus vai inundar a sua vida. E essas enfermidades que você carrega há tanto tempo, aleluia, vão ser curadas. Hoje vai ser curada. Hoje você vai ser curada. Hoje você vai ser liberta. curado. Aleluia. E Deus vai criar uma grande raiz hoje na sua vida. Eu creio, você crê, diga amém. Em nome de Jesus. Amém. Recebe aí a tua bênção, recebe aí a tua raiz, aleluia, aleluia, é grande experiência que Deus tem para a sua vida hoje, hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu te abençoo, amém, Senhor, No nome do Senhor amém, Jesus Cristo. Amém. amém? Você está feliz? Está alegre? Então continue assim, porque Deus tem infinitamente mais Glória a Deus. para nos dar, para nos presentear, porque a vontade de Deus é nos abençoar. A vontade do Senhor é sempre dar para nós mais e mais daquilo que a gente pede. A gente pede Deus dá 5, 10, 100 mil. 100 vezes mais. 100 vezes mais, no mínimo. Então, não perca essa oportunidade, tá bom? Então, que você tenha uma noite de paz, que você tenha um restante de semana abençoado, que Deus coloque homens e mulheres na tua vida para te abençoar, que Deus afaste da sua vida todo homem, toda mulher que tentar te prejudicar, que Deus feche a boca do leão mau, em nome de Jesus, e que Deus te dê muitas experiências para que você crie grandes raízes e possa continuar firme todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Realmente estou com vontade de voltar outra vez aqui, viu? Porque esse lugar aqui é abençoado. Lugar abençoado. Toda Amém? terça-feira. Então, até terça-feira, se Deus assim nos permitir. Amém. Dê depois lá o seu like, né? Entre, participe, quer deixar algum comentário, a gente pode responder depois, tá bom? E se você gostou dessa mensagem, você pode compartilhar também, né? Nos seus grupos sociais, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? E que mais vidas sejam alcançadas através da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde,
Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e que o Senhor te dê a paz. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. E todos digam amém. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Então, boa noite a todos, a paz do Senhor.